tema é louvor e adoração, e a mensagem que Deus me deu é a verdadeira adoração. Glórias a Deus. Aleluia. Eu amo muito os músicos, mas eu não consigo ministrar com fundo de oração, amém? Glórias a Deus. Eu vou trocar tudo. Então é melhor ser no fundo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho TDAH, não vai dar certo não. Então vamos assim natural que é melhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você que quer ficar em pé referente à palavra do Senhor, fique à vontade, amém? Glórias a Deus. Antes eu quero mencionar essa jovem que deu a palavra Sofonias. Eu estava lá em casa comigo. Eu li Sofonias, é o núcleo de Ezequiel. Deus abençoe sua vida e continua sendo profeta do Senhor nessa terra. Já está pronto para pregar já. Amém? Deus abençoe. Vamos ler. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos teus pés os teus sapatos. E não te resbuçarás o pão dos homens, não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significa essas coisas que está fazendo? E eu lhe disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, o regalo da vossa alma, e os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Verso 26 e 27. Nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia abrir-se-á tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo: um sinal maravilhoso. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eis aqui a minha vida, perdoa as minhas falhas, meus pecados, transgressões e iniquidades, pensamento e sentimento. Assim também peço pela igreja. Jesus, enquanto estiver ministrando a sua palavra, me use da maneira como quer, Senhor. E nesta noite eu peço que o Senhor fique mais à vontade como o Senhor já está. Eu te peço que os céus venham a ser abertos, escancarados, para o Senhor revelar na sua palavra aquilo que o Senhor deseja. Levanta o que está caído, dá força o que está cansado, reanima aquele, meu Pai, que quer parar. E eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, fique à vontade enquanto a sua palavra é ministrada. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, toca nos corações, visita os nossos que ficaram em casa, visita os nossos que clamamos em oração. Espírito Santo de Deus, enquanto estiver ministrando a sua palavra, o Senhor cura, salva e liberta. Eu creio em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. O tema nessa noite é a verdadeira adoração. Quero começar falando quem é Ezequiel. Ezequiel tinha 30 anos quando o Senhor chamou por uma grande obra. O seu chamado começa aos 30 anos. Ele é estruturado pelo seu pai. O seu pai era sacerdote. E Ezequiel também não deixou de ser sacerdote, carregar esse ofício. Conforme o indicado no início do livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, essa é a idade que ele é levantado a coincidir como o período que ele começaria o serviço como sacerdote. Mas em vez disso, o Senhor toma ele como um profeta ao exílio da Babilônia. Dentro dos meados de 592 a 593 anos de Cristo, no contexto, Ezequiel ele é chamado para ocorrer no 5º ano do exílio de rei Joaquim, à beira do rio Quebar, na Babilônia. Ele era um sacerdote, filho de Buzi. O seu pai também foi sacerdote ali no templo da cidade de Jerusalém. Antes do exílio do babilônico, ele descendia da tribo de Levi. Vejamos que o Senhor tem como promessa, assim como fez Abraão, Isaque e Jacó, de levar aquele que faz a promessa, cumpre a promessa e sustenta a promessa. Ele é descendente. Veja que a Bíblia nunca vai se apartar a palavra liberada a Abraão no livro de Gênesis.
e ele consegue trazer a sua sustentação da sua palavra como selo, cumprindo a sua promessa na vida de Isaac. E aí ele cumpre mais ainda na vida de Jacó. Jacó vai ter 12 tribos, 12 filhos, e deles é dividido em seguintes segmentos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Lebu filhos com Lia, José e Benjamim filhos com Raquel. E na disputa entre elas para ver quem dava mais filho, quem gerava mais, aí começa a entregar as suas servas. E ali nasce Dan e Naphtali, com Bila, sua serva de Raquel. Gade e Assar nasce ali também na disputa dada pela serva de Lia, Zilpa. Vejamos que o Senhor tem um tratar, um cuidado com a promessa que Ele libera na vida dos teus filhos. Eu não sei qual foi a idade que Deus liberou para você, a promessa que Ele vai fazer na tua vida. Talvez ainda pequeno, quando criança, talvez ainda jovem ou adolescente, ou até mesmo na idade avançada como de Ezequiel. Mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir e sustentar no seu devido tempo. Namai de Calabachandarai. Vejamos que Ezequiel é levantado como sacerdote na tribo de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó, nascido ali dentro da cidade de Jerusalém, onde ele nasce, glórias a Deus, e começa a trabalhar como sacerdote do Senhor. Ezequiel, antes de ser revelado o seu verdadeiro chamado, Deus vai trazer para ele visões reveladas, e as visões mais lindas e maravilhosas. Vejamos que as visões que Ezequiel tem é sempre de exortação, é sempre de conserto com Deus, é sempre de trazer a verdadeira busca e intimidade com o Senhor. Ezequiel está dizendo ao povo, não dá para ficar no muro. Ezequiel está dizendo ao povo, não dá para viver uma vida mediana. Ou você é ou você não é. Ou você se entrega ou não se entrega. Não tem como viver chamado comportando como o mundo se comporta. Não tem como viver promessa vivendo uma vida leviana. E é por isso que o Senhor vai trazer a ele as visões reveladas. Ezequiel imagina que o seu chamado será tranquilo. Mal sabe ele que ele vai passar por um grande golpe, que o Senhor vai revelar o seu verdadeiro propósito. Vejamos então uma das primeiras revelações que o Senhor dá a Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 1, ele vai ter a visão da carruagem celestial, a glória de Deus e os querubins. Ele vê seres viventes com 4 faces e rodas cheias de olhos, representando a soberania de Deus. Depois Deus vai dar a ele outra visão. A visão é o chamado e o rolo, quando Deus manda Ezequiel comer, chamando ele como atalaia em sua casa. Ou seja, Ezequiel, tu vai denunciar tudo aquilo que está errado. Ezequiel não está sendo mexeriqueiro, ele não está sendo em Levítico capítulo 19, verso 16: não colocarei sangue contra o teu próximo, e não andeis como mexeriqueiro no meio do meu povo. Ezequiel está cumprindo o ofício. Ezequiel está como José, revelando aquilo que os seus irmãos iriam fazer, revelando aquilo que os seus irmãos estavam planejando e arquitetando no seu coração. Veja bem, quem tem promessa do Senhor, ele tem que andar debaixo de uma palavra. Quem tem promessa do Senhor não pode fazer conforme o seu querer. Quem tem promessa do Senhor vai criar grandes ondas, vai ser um pouco aquele que vai contra a maré, porque não dá para agradar todo mundo. Há muitos vão querer palavras boas e doces, não que Ezequiel não traria. Uma das visões que ele vai receber, ele vai trazer mensagem amarga e a mensagem doce, e todas elas cooperam para um benefício: a salvação, libertação, intimidade e compromisso com Deus. Vejamos então, glórias a Deus, que a próxima visão que Ezequiel vai ter, ali chamado para comer o rolo, para profetizar e representar a mensagem de Deus amarga e doce ao mesmo tempo. Aí no livro de Ezequiel, capítulo 8, glórias a Deus, Deus vai dar outra visão. A visão é a idolatria do templo de Deus. Deus vai revelar a ele as abominações contidas pelos os povos deles, os líderes de Israel, dentro do templo, incluindo a adoração ao sol, incluindo a adoração a ídolos. E a saída do Senhor neste momento da glória de Deus vai ser tirada, porque está fazendo adorações a deuses pagãos. Assim não é diferente no dia de hoje. A idolatria começa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de si mesmo, de si próprio. E Deus está trazendo no coração do povo: arrependa-se, porque o que você carrega é santo e não dá para
a viver de maneira leviana. Mateus vai descrever que o evangelho do Senhor é como pérolas, não pode ser lançado aos porcos. Não pense você que hoje você adora aqui e amanhã você canta funk. Não pense você que hoje você adora aqui e amanhã você faz dancinha no TikTok. Não pensa você que hoje você adora aqui e amanhã você vai pular alguma festividade ou culta a qual o Senhor está te vendo a todo momento. Deus está dizendo, o seu coração está adorando a quem? Aos líderes pagãos deste mundo? Aos deuses pagãos deste século? Ou a mim, que eu sou verdadeiro e santo? Vejamos que Ezequiel recebe um ofício difícil, um ofício que vai contra o desejo humano. O ser humano quer saciar o próprio ego, mas Deus quer trazer o ego do ser humano na humildade. E fica em Tiago 4, capítulo 6. Porém o Senhor resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é humilde de coração recebe graça do Senhor, recebe poder do Senhor e recebe intimidade também do Senhor. Veja então que Ezequiel vai ter mais visões, e a visão que o Senhor vai dar a ele, tirando a glória dele, é a glória do Senhor saindo do templo. E a visão que o Senhor dá a Ezequiel é dizendo, indicando que o povo abandonou a verdadeira adoração. Então o Senhor está tirando o seu poder, a sua presença do local aonde houve corrupção. Vejamos que em seguida ele vai ter outra visão, e a visão é ações simbólicas ao povo, trazendo juízo que retrata acerca, glórias a Deus, de Jerusalém. Ali o Senhor está dizendo que ele traz um cerco. Este cerco diante de Jerusalém é um julgamento iminente devido à sua rebelião. E o Senhor vai falar, estou contra a corrupção moral e a rebelião entre vocês. Ele faz um profético teatro simbolizando que todos têm que estar diante do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, as suas fragilidades, aquilo que corrompeu-se, carregando a presença do Senhor. E ali ele vai deitar, e a palavra deitar de lado, ele está referindo que o lado esquerdo por 390 dias, iniquinando ali a Israel, e 40 dias do lado direito, iniquidade de Judá, tempo de punição e peso do pecado que estava sendo carregado ali sobre ele para o seu povo. Veja que ser escolhido de Deus não é apenas anunciar suas boas obras ou denunciar algo que faz a presença do Senhor se retirar do templo. É como se algo acontecesse aqui. Eu ando pregando a palavra e eu já contei isso até para o pastor. Tem igrejas que eu falo, Jesus, o Senhor está aqui fora e o povo está lá dentro. A sua presença saiu do templo, a sua presença saiu do ambiente. Aí Jesus fala comigo, pode entrar que hoje eu entro contigo. Aí o povo espera levar a palavra de boas-vindas, de boas novas. Mas quando eu abro a boca e digo, arrependa-se do seu pecado, o povo regala o olho, mas no final eu vejo o povo chorando, porque entendeu que eu fui trazer intimidade de novo, entrega de novo, quarto de oração de novo, jejum de novo, busca de novo, porque Deus, se aquele 3, ele vai ilustrar a infidelidade do povo, Olá, que representa Samaria, a infidelidade a Deus ao buscar alianças com políticos, idolatrias com a Síria. E depois Oliabá, que representa Jerusalém, não aprendeu com a sua irmã e ficou sendo aprovada ali, depravada ali no reino do sul, aliando-se com a Síria e o Egito. Olá significa sua tenda, e Olibá significa aquele que carrega, glórias a Deus, a minha tenda e está nele, aquele que abrigava o templo de Deus, mas mesmo assim, vendo tudo isso, decidiu se corromper. O que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? Nós temos os nossos anciões que estão sentados aqui em cima, e aqueles que estão sentados aqui embaixo, eles representam a trajetória da comunhão com Deus, a entrega verdadeira. E quando sobe aqui no altar, está dizendo como é que nós devemos imitar os passos deles, porque são referência, tem experiência, carrega o templo do Senhor, a verdadeira busca e adoração e entrega. Aí o Senhor está dizendo através de Ezequiel, ensina o meu povo que eu quero andar na tenda. Talvez você está pensando que a tenda é este templo, a sua casa, mas a tenda que Deus quer é o Espírito da nossa alma, esse corpo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, 16, se eu não me engano, ele vai dizer, não sabeis vós que é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar nessa tenda. Para habitar nessa tenda, você tem que escolher o Deus vivo de Israel ou o Deus pagão nessa terra.
Quem é que você quer que ele habite? Porque Mateus vai descrever que Satanás, ele sai do seu corpo e vai procurar lugares áridos, a quem possa procurar, a entrar e fazer morada, não achando, voltará e habitar naquele corpo. E ele não volta sozinho não, ele volta trazendo mais 7 entidades. Imagina 8 entidades dentro de você. E a Bíblia vai falar que as atitudes daquele homem são piores, são perversas do que primeiro que estava sobre ele. Você olha e fala assim: não acredito que fulano um dia que foi cristão está fazendo coisas piores. Não é ele, é um demônio que está sobre ele. Quem você quer? Deus na sua vida ou Satanás e os seus demônios? Quem você quer? Porque ele está querendo a mesma coisa que Deus: adoração. Pode dar glória quando eu tomo água. É adoração. E adoração requer de posicionamento. E quando nós posicionamos o chamado, o ofício que Deus carrega, nos deu para carregar, é necessário um querer de verdade. Isaías vai falar no capítulo 1, verso 19: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Verso 20: mas se for rebelde, cairás com a própria espada. Ou seja, se você quer, Deus está contigo. Não queira esperar você querer, mas Deus não vai te obrigar. Só que quem quer tem que aceitar o Senhor provar com algumas coisas. Deus vai começar a estreitar. E é aqui que começa agora o chamado de Ezequiel. Ezequiel estava conhecendo um Deus que faz a promessa, aquele que chama e revela. Assim como eu com você. Quando Deus chamou eu e você, Ele falou: vou te fazer um pregador de multidões, vou usar para o meu povo. Mas Ele nunca revelou como seria o processo para Ele poder te usar. Ele nunca revelou a maneira como Ele estreitar você para te colocar no posicionamento que Ele quer. Porque se Jesus revela para você a forma como Ele vai trabalhar com você, você desiste. Porque você vai ver grandes tempestades, grandes açoites, grandes perseguições, grandes aflições, grandes ferimentos que Ele vai fazer para que você esteja no íntimo dele, na maneira como ele quer, na identidade verdadeira nele. Por isso que Jesus não vai revelar o processo que você vai passar. E é isso que ele está fazendo com Ezequiel. Te dou, Ezequiel, minhas revelações, faço você conhecer meu poder, faço você experimentar a minha glória. Mas agora, Ezequiel, chegou o dia de eu te provar. Chegou o dia que eu vou ver se o seu coração literalmente está em mim. Chegou o dia que eu vou ver se a sua adoração é verdadeira e sua fidelidade também. Então vamos iniciar onde nós lemos o texto, que o Senhor vai tirar de Ezequiel a sua esposa. E o texto diz exatamente aquilo que você leu. E o Senhor golpeou a cabeça de Ezequiel. Não foi Satanás, não foi Lucifer, não foi a pombagira, não foi o Zé Pilintra, não foi o tranca-rua, não foi, glórias a Deus, Zezebu, não foi o próprio Deus que golpeou a cabeça dele. Deus está dizendo: para ser escolhido meu, tem que carregar a marca. Para ser escolhido meu, tem que ter, glórias a Deus, a minha promessa, a minha digital travada em ti. Por quê? Para lembrar que você é dependente meu e que não dá para viver longe da minha promessa. Porque se você andar por si próprio, vai pregar e vai cantar o que quer. Mas se andar comigo, prega e canta aquilo que eu quero. Quando você está nele, você vai fazer o que ele quer. Mas quando você não está nele, você vai cantar e pregar aquilo que você quer e vai cair gelo na igreja. Mas quando você está nele, cai fogo, porque o Espírito Santo sabe que cada um precisa ouvir. E nessa noite eu vim te dizer que essa ferida que você está passando na sua vida, esse estreitamento que Deus te colocou, esse golpe que Deus te fez, talvez é o marido que não caminha contigo, talvez a esposa que não caminha com você, talvez é o filho que não anda com você, ou uma enfermidade sobre você, ou uma porta fechada que está diante de ti. Não é Satanás, não, é o próprio Deus que está te golpeando. Pare de atribuir ao diabo. Nessa noite você vai mudar a tua oração. Deus, eis-me aqui, me aceite, me provar como tu queres. Deus, me aceite a ser o que o Senhor me chamou para ser. Como irmão cantor, eu vou adorar a Ele porque Ele é, não pelo que Ele faz. Deus está dizendo que alguém aqui, as tuas lágrimas hoje vai mudar. Tu vai parar de chorar no meio do povo, criar altar de depressão dentro de casa, criar altar de ansiedade dentro de casa, criar altar dentro da igreja, esperando alguém vir com um lencinho para enxugar as tuas lágrimas. E Deus está falando nessa noite: o teu lenço começa aqui, ó, no quarto de oração. Quando você desce, você clama.
você. E aí está acontecendo algo maravilhoso. Quando Deus te golpeia, te espreme, está acontecendo como a rainha Esther. Esther foi golpeada quando perdeu tua mãe e o teu pai. E aí você pensa, tadinha de Esther. Não, Esther continua com a essência. O seu nome em hebraico significa Hadassah. Hadassah é uma planta chamada murta. E quando nós esprememos, sai uma essência. Deus está dizendo com alguém aqui nesta noite: eu estou espremendo você. Justamente o que eu escolhi da maneira para te espremer. Está doendo tanto, você chora tanto, você clama tanto, você se compara com o vizinho até da direita e da esquerda, com o irmão, com o pastor da igreja. E Deus está olhando, está dizendo: preocupa não, o olho é diferente. Vamos comprar o olho certo, a tua história, a tua caminhada. Deixa eu construir a tua história. Deus está te espremendo enquanto você chora, e quando Ele te aperta, está saindo uma essência diferente. Deus está derramando óleo novo. Deus está olhando e está sentindo prazer, porque quanto mais Ele te espreme, você jejua mais, você ora mais, você busca mais, você desce mais na oração, você é carregado de poder e glória. E aí você pensa: não estou entendendo como é que eu estou passando essa luta. É a mão de Deus te sustentando, é a mão de Deus te guiando, é Deus dizendo: eu sou contigo, só caminha, aceita eu te ferir. Ramai de calabacha darala de caiacinhanda lá. A essência está sendo extraída de você. Quem está com a vida muito tranquila, não estou falando que não tem que ter, porque Deus dá tempo de bonança. Mas muito maré boa, preocupa-se. Porque antigamente, quando não tinha nada, você dobrava o joelho, não tinha tapetinho não, ia para o monte. Você descia para o monte e olha o que o pessoal levava: a toalhinha. Tem gente que me pergunta assim: Stefano, por que você anda de toalhinha? Eu falei: não, então você não entendeu o que é intimidade. Porque quem tem intimidade chora. É isso que o Espírito Santo, que é choro verdadeiro. E que Deus está fazendo com Ezequiel é: Ezequiel, as tuas lágrimas ninguém vai ver não. Você não vai fazer luto para ninguém ver que você está de luto não. Estou arrancando a tua esposa. Ezequiel não estava no pecado, Ezequiel não estava perdido, Ezequiel estava do jeitinho que Deus quer. Mas ele quis ferir Ezequiel. Ele quis golpear Ezequiel. Ele quis tirar a sua esposa saudável, não estava doente, não estava nada. Deus quis tirar a alegria dos olhos de Ezequiel. Aí você pensa: por que Deus faz isso? Deuteronômio capítulo 8, verso 3, verso 4. E te humilhou, não é Satanás humilhando, não, é Deus mesmo humilhando. E te humilhou e permitiu passar fome. Para quê? Para aprovar o que havia dentro do seu coração. Assim como seus pais não conheceram o maná durante 40 anos no deserto, mas Deus sustentava a roupa que vestia e o sapato que andava. E detalhe, não se inchava os pés, havia um cuidado de Deus, mas Ele quis te humilhar. Você sai de casa, o vizinho fala, mas vai para a igreja, o marido é o mesmo. A casa continua bagunçada, o filho continua rebelde, continua no tráfico, o marido continua traindo, prostituindo, a esposa continua sendo agredida pelo marido, o filho continua desobedecendo a mãe e o pai, e você continua enfermo, a porta fechada, e você está pregando, falando que o Deus faz. E aí você olha e fala: meu Deus, será que está tudo certo? É o diabo mesmo? Mas não, não é o diabo, é Deus mesmo que pôs a mão. Daqui não passa. Daqui não vai. E quando Deus põe a mão, Ele faz. E por que Ele faz? Porque Ele quer te chamar. Ele quer revelar o seu propósito durante a dor. A revelação do Senhor durante a dor revela o caráter, para ver o que há no seu coração. Se você permanece como é com Deus, ou você vai fechar as portas e vai embora. E durante isso o Senhor está observando a sua obediência, em aceitar o seu chamado e seguir a ordem do Senhor. Porque aquele que aceita o chamado de Deus, ele está preparado para viver uma grande honra que vai vir depois. Ageu capítulo 2, verso 8. A vergonha, aonde houve vergonha, haverá dupla honra. Ah, Senhor, você não entendeu. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Deus fere sim, mas Deus está usando você como referência para aqueles que vai vir depois. Não tem como viver cumprimento de propósito, não tem como viver cumprimento de chamada, se você não aceita Deus te ferir primeiro, para depois Ele te curar e ser exemplo para quem vai vir depois. Tudo que você passou não foi para poder matar você, foi para te fortificar. E isso revela intimidade.
João 15, verso 15, ele vai dizer: não nos chamamos mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamamos agora de meu amigo, porque sabe o que faz. Mas para ser amigo de Jesus tem que estar em João 15, verso 14. Aleluia. Vós serão meus amigos se fizeste o que eu vos mando. E aí em João 6, capítulo 6, verso 46, ele diz dessa maneira: porque chamais Senhor, Senhor, e não vos obedeço o que eu vos mando. Não adianta vir cantar, participar do ciclo de oração, não adianta vir no ensaio, não adianta vir pregar, se na hora que ele mandar você obedecer a ordem dele, não vai ter como receber a marca do Senhor sobre ti e a dupla honra diante de ti, porque o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, e diante da honra vai a sabedoria. Se você quer receber algo de Deus, aceite ele te espremer. Não tem como você querer ser algo diferenciado em meio à multidão, se você não quer passar também uma luta diferente no meio da multidão. As 10 virgens, 5 tinham óleo, a outra não tinha. Aí as 5 vai dormir, as outras também dormem. A outra se aperta porque o noivo vem. E elas começam a preocupar-se. Como vão saber que é nós perdemos, nós não temos mais óleo para poder acender nossas lamparinas, vai pedir as que tem. E aí traz um ensinamento muito grande. Não quero falar aqui de salvação no momento, mas estou falando de quem aceita comprar o próprio óleo, a própria unção, viver o próprio chamado, a autenticidade, não imitar ninguém, viver intimidade literalmente com o Senhor. E aí o Senhor está ensinando nessa passagem o seguinte: que quem aceita passar pela aprovação, carrega o próprio óleo, ousadia, unção, caráter, poder, autoridade é referência. Mas quem não quer comprar o próprio óleo, fuge de igreja em igreja, fuge da luta, fuge do problema, e aí cria outros problemas. Mas quem aceita a aprovação do Senhor, como está escrito em 2 Pedro capítulo 5, verso 12, ele vai dizer: meus amados irmãos, não estranheis a ardente prova que o Senhor nos coloca, porque é necessário imitar a Cristo nos vossos passos. Você quer ser como Jesus? Imita ele nos passos, vai comprar o seu óleo na aprovação. E quando é comprado o óleo que o Senhor coloca na aprovação, o louvor é diferente, a adoração de dentro de casa é diferente. Você está lavando vasilha e fala em mistério, você vai trabalhar, fala em mistério, você está lendo a palavra de Deus, você fala em mistério, você desce na oração diferentemente. Não preocupa se tem mais paninho para não dar calinho no joelho, você não preocupa mais se vai subir um alto monte, vai ter chuva, neblina para poder buscar a Deus. Você não preocupa se você tem para poder fazer, você só se preocupa em estar presente para falar com o Senhor. Você só preocupa de estar presente para adorá-lo de verdade, dizer: Deus, eu quero comprar o meu óleo. Se o Senhor decidiu me golpear, eis-me aqui. Porque Ezequiel está dizendo para o povo dessa maneira. Ele está dizendo que o povo pergunta: Ezequiel, nos explica o que está acontecendo. Ele diz: mais para frente entenderão. Deus respeita o tempo de Ezequiel. Deus não vai fazer com que Ezequiel seja incumbido pelas suas emoções. Ele diz: Ezequiel, tu pode chorar sim, mas chore no quarto, para ninguém ver a sua tristeza no dia da sua ruína, porque é melhor guardar a sua tristeza no quarto de oração falando comigo, porque eu desço te revelo a mim, mas quem está lá fora vai te julgar e não vai entender. Então é melhor que você fique firme para eles cá fora, e lá dentro do quarto tu pode desmanchar. Chora mesmo, entrega mesmo, porque é isso que eu quero, um coração revelado, verdadeiro adorador diante de mim, que não tenha vergonha de falar da sua fragilidade, que não tenha vergonha de revelar o próprio pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era aquele que chegava e falava: Deus, eu pequei mesmo, meu pecado é tal. Ele não vai falar: Deus, perdoa os meus pecados. Não, ele revela qual é o pecado. É isso que faz a diferença. Quantas pessoas vai orar e fala: Deus, perdoa os meus pecados. Deus está esperando, revela qual é o pecado. Porque quando você revela o pecado, você recebe de Deus uma autoridade diferente. Porque você agora começa a entender que você é dependente dele e que precisa do poder dele. O povo está esperando Ezequiel dizer: Ezequiel, por que tudo isso? Ezequiel não vai mostrar a sua fraqueza no dia da sua angústia. Ele vai mostrar a sua fraqueza no quarto de oração, para fechar a mensagem. Glórias a Deus. O Senhor vai dizer: Ezequiel, exatamente isso que eu
eu quero. Chora mesmo no quarto comigo, porque quando vai chegar aquele grande dia, este dia que nós lemos aqui, no verso 27, neste dia, abre-se a tua boca para com aquele que escapar, e falarás por mais tempo, que ficará mudo, assim virás, e será para eles um sinal maravilhoso. Hoje você não entende nada porque você foi golpeado, mas depois que finalizar o processo, depois que finalizar a prova, vai ser tão maravilhoso o que Deus vai fazer, que você vai dizer: valeu a pena ser golpeado, valeu a pena ser ferido, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena chorar no quarto de oração, porque desenvolveu intimidade com Deus e desenvolveu o zelo de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre Ezequiel, e há uma ativação, uma sustentação, que ele entendeu que é dependente do Senhor. E aí o que Deus faz com Ezequiel? Ezequiel, bora lá, vamos viver o seu chamado agora. Você perdeu sua esposa, tu vai profetizar no vale de osso seco, sequíssimo, sai ele sem força, mas o Espírito de Deus está com ele. E o texto diz: e a mão do Senhor conduziu Ezequiel em espírito e o levou diante do vale de osso seco. O homem perde a sua mulher. Deus pergunta a ele: Ezequiel, pode eu fazer esses vasos? Posso eu fazer esses ossos reviver? Ele, mais que inteligente, depressa, porque acabou de viver uma experiência, ele diz: Senhor, tu sabes. Ele não vai dizer que tu podes, ele traz a responsabilidade para Deus, porque ele entendeu a autorresponsabilidade diante do Senhor, do seu ofício como um profeta. Mas agora ele está dizendo: tu me golpeaste, então eu aceito, tu sabes. E aí Deus diz: profetiza, disseste bem. E aí quando ele profetizou, Ezequiel viveu o seu verdadeiro chamado. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, porque quando terminar, tem um vale te esperando para trazer vida para quem está morto. Deus te fere hoje, você pensa: vou morrer na prova. Não, você não vai morrer na prova. Você pensa: não levanto mais, tu levanta sim. Você pensa: não vou ter ousadia mais para continuar. Tem ousadia sim, porque tem um vale de gente morta esperando por você, porque você vai ser vida na vida de alguém, e você não vai sozinha não. A mão do Senhor vai sustentando você, o Espírito de Deus vai sustentando você na caminhada, e vai ser maravilhoso através do que Deus vai fazer contigo e através de ti. Assim agradeça a oportunidade em nome de Jesus, e passa a palavra para o pastor. Pode aplaudir Jesus, porque ele merece. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus pela